Olá! Bom, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, irmão Murá, professora Aleluia, professora Marina, para conversar sobre um tema que é extremamente importante e significativo, mais do que nunca para todos nós, que é a educação em tempos de emergência climática. Bom, eu já vou aproveitar ao máximo o tempo de vocês, a fala de vocês, então já vou passar a palavra para que vocês possam se apresentar, né, trazer um pouco da história, da trajetória de vocês em relação, né, a tudo que vem sendo estudado, construído, discutido e trabalhado por vocês dentro dessa temática. Fiquem à vontade para falar. Obrigado, meu nome é irmão Afonso Murad, eu sou marista e a minha história ligando educação com ecologia começa, eu já trabalhei em escola como professor, como diretor, hoje trabalho como professor de teologia e também atuei em comunidades populares, com comunidades eclesiais de base, com a pastoral de juventude. E a questão ecológica aparece na minha vida assim. Quando eu fui assessor da CPT, havia um padre que dizia sempre para o pessoal: não adianta vocês conquistarem a terra se vocês não sabem cultivar a terra de um jeito diferente. Eu achava aquilo até meio estranho, mas aquilo ficou na minha mente, no meu coração. E uma vez eu estava na beira da praia, lá no norte do Espírito Santo, e vi lá uma plaquinha: hoje, desova de tartaruga marinha. E eu fui correndo para lá. E vi aquela coisa tão linda, das tartaruguinhas saindo, e as crianças torcendo para as tartaruguinhas irem em direção ao mar. Aquilo foi me tocando de um jeito. E eu me lembro depois, uma voluntária do Projeto Tamar ia lá e ia vendo aqueles ovinhos que não tinham ainda florado. E alguém perguntou para ela: o que você está fazendo? Ela falou: estou cuidando da vida. Acabou. Aí eu voltei decidido, falei: vamos começar um projeto de educação ambiental, e começamos o Amigo da Água. E aí, na coordenação dos maristas, começamos a incentivar a questão da ecologia integral nas escolas. Isso depois tornou parte da minha vida. E aí comecei a estudar sobre isso. Então, o que me está trazendo aqui ao Congresso da ANEC é esse desejo de expandir cada vez mais essa consciência planetária, esse cuidado, esse sentimento que nós fazemos parte da Terra, que nós cuidamos da vida, mas a vida cuida da gente também. Bom, eu sou a Aleluia, Erinja Lisboa. Eu estou aqui, eu creio que pelo meu vínculo com os agustinianos, onde eu tenho uma história de 20 anos, o fato de eu estar aqui na ANEC, né? Mas a minha relação com essa temática, eu acho que ela começa na minha infância. Eu passei a minha primeira infância num lugar que chama Mata das Borboletas, então eu tive contato com animais, com nascente, com borboleta, com largato de fogo, com marimbondo, com esse tipo de coisa que nos atravessa, né, que passa pelo corpo. Então, eu aprendi a apreciar e criei um vínculo afetivo com a mata, com a água, com os animais. Então, eu acho que ali inicia essa ampliação da ecologia, passando por uma questão social. Eu aprendi com meu pai e com minha mãe, quando eu observava que eles paravam na rua quando tinha alguém caído, quando levava para casa pessoas bêbadas para poder ajudar, acolhia, eram hospitaleiros, e eles me ensinaram a olhar para os pés dos outros, né? E eu tenho uma coisa com a questão do sapato, né? Não é à toa que nós idealizamos um dia sem sapatos, porque para mim o sapato é um símbolo da dignidade humana, que uma pessoa que não tem um par de sapatos para calçar, isso é problemático. E mais tardiamente eu incluí os animais no meu raio de compaixão. E aí foi um parto invertido, porque foi meu filho que me chamou a atenção para uma consciência animal e a minha relação com as outras espécies. E eu trago e carrego isso para todas as minhas formações, com que eu trabalho.
E aí eu acho que a ecologia fica integral de verdade. Que lindo. Bom, primeiramente queria cumprimentar todo mundo que nos escuta, né? É um prazer estar participando desse encontro. Falar sobre ecologia integral para mim é difícil, mas não é uma alternativa, né? Não falar. Eu não nasci uma ambientalista, né? Não nasci uma defensora de direitos humanos. Na verdade, eu tive a oportunidade de passar por um processo de conversão ecológica mesmo, né? Eu sou de Brumadinho, sou atingida pelo rompimento da barragem da Vale. E em 2019 eu pude ver, né, na carne, no sangue, né, o impacto da mineração predatória, mas não só, né, de outros setores também da economia que avançam sobre os territórios, sobre os povos. E foi assistindo, né, as consequências, os impactos, né, a morte, né, de amigos queridos, mas não só de comunidades indígenas, quilombolas, pescadores, né, agricultores familiares, que são os grupos que estão pagando um preço mais alto por essa crise climática, por essa crise socioambiental. E a partir, então, dessa conversão ecológica, né, que eu fui, então, me transformando, né, numa ambientalista e até mesmo para que casos, né, como esses não se repitam também, porque nós sabemos que, né, a minha cidade não é um caso isolado. Na verdade, a gente é produto e resultado de um modelo econômico, né, de produção de riqueza e de distribuição ou de não distribuição de riqueza, né, para melhorar. Bom, eu acho que todo mundo já viu como vai ser forte, né, e como foi emocionante já ouvir o início do relato de vocês, as histórias de vida e como a gente, o que traz, né, o que nos une aqui nessa mesa, em volta dessa mesa, nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito significativo, mas também provocativo, né, para que de fato a gente possa, da mesma forma como vocês foram tocados, né, tocar um pouquinho a alma de quem está nos ouvindo também, de quem está nos assistindo, quem está nos vendo, para que a gente consiga também cada vez mais evoluir nesse processo. Então, eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais nesse tema, explorar um pouquinho mais. E aí eu acho que a primeira questão, voltando inclusive para o título do podcast, é a questão da emergência climática, né? Como é que a gente percebe isso? Por que isso é uma emergência? Como é que a gente nos situa e que perspectiva de futuro isso nos traz, que nos coloca em frente a uma emergência? Bom, a palavra emergência significa algo que nos mexe, nos impulsiona, que não dá para esperar. A gente falava anos atrás de crise climática. Hoje a crise aumentou de tal ponto que a gente fala em emergência climática. E ela é emergência porque se nos próximos 10 anos a humanidade, no seu conjunto, a sociedade civil, os governos, as igrejas, não se mobilizarem de fato para reduzir as causas que estão conduzindo ao aumento da temperatura média do planeta, nós vamos ter consequências irreversíveis. Então, aquilo que os cientistas já previam há 10 anos atrás, está começando a acontecer. Então é só a gente olhar em volta, né? As chuvas em excesso, a seca em excesso, a perda de água no solo, gente. Nas bacias brasileiras, nos últimos 10 anos, nós perdemos outro dia eu estava vendo isso, de 12% a 20% da água. Então, com isso, o solo está mais seco. Então, isso é uma sequência de fatos que vão se multiplicando, mas é impressionante, sabe o quê? Que é uma emergência que parece não tocar as pessoas. É uma emergência que ainda deixa a grande parte da população e das lideranças indiferentes. Eu digo que é uma emergência, é a mais fajuta que existe, né? Porque por mais que a gente saiba de tudo, das nossas escolhas,
a gente faz cara de peixe, né? Não é com a gente, é o sistema, é a organização, é a outra pessoa, é o meu chefe, nunca somos nós, né? E eu queria até reforçar um pouco isso que o Murat traz, porque, na verdade, em termos de, se você pega a cosmovisão dos povos tradicionais, nós já temos alertas há muito tempo. Se a gente pega o mundo branco europeu, a gente já tem escritos há mais de 200 anos. Então, tem um livro sobre o acontecimento antropoceno, que é escrito por 2 historiadores. Eles vão historicizar a emergência climática, para dizer o seguinte: olha, as escolhas elas foram feitas cientes do que estava sendo feito. Então, ele vai, todos os casos, seja de energia, seja das emissões, as escolhas que foram sendo feitas ao longo do tempo, tinha alertas. Então, tem documentos de 1600 e tanto da população se organizando contra algumas coisas e ainda assim se avançou. Da mesma forma que hoje, né, nós temos consciência e nós temos, às vezes, um parlamento que vai aprovar a PL do licenciamento ambiental, por exemplo. Ou seja, nós estamos fazendo coisas cientes que vai só agravar essa crise. Então, a gente não exige assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, porque eles sabem o que estão fazendo. Nós sabemos o que nós estamos fazendo, porque não falta mais essa informação, né? Acho que é emergência porque os povos já estão morrendo, né? Nós já estamos morrendo já. Na minha cidade foram 272 pessoas, em Mariana 20 pessoas. A gente está vendo dias virando noite por causa de fumaça, queimadas, contaminação de bacias hidrográficas, povos sendo expulsos dos seus próprios territórios. A gente está vendo, né, uma obra da criação, né, recursos naturais que deviam ser, né, protegidos, vistos como bens comuns da humanidade, necessários para a produção e para a reprodução da vida, como algo muito além de mercadoria, né, com papel estratégico para a vida. A gente está vendo isso sendo, né, apropriado, controlado por setores econômicos que têm sobrecarregado esses territórios, esses povos com esses impactos. Então, eu acho que é emergência, é colapso, é crise e não tem mais tempo, porque os povos já estão pagando um preço muito alto. Não dá mais para fechar os olhos. Enquanto a gente fala aqui, né, nesse podcast, tem gente morrendo agora. Né? Agora, sabe o que é? Eu estou cada vez mais consciente que o que vai mudar e muda a gente é a realidade, sabe? Quer dizer, você ver de perto, sentir, tocar, é que vai mudar a consciência da gente, além de uma espiritualidade ecológica, sabe? Isso vale tanto para o encantamento e as experiências que nós temos conduzido, nós três aqui, de maneiras diferentes, de levar as pessoas a tocar o solo, sentir o cheiro das flores, escutar os pássaros, fazer, puxa vida, nós fazemos parte disso. Como também a indignação ao você ver um rio poluído que era lugar de peixes e de micro-organismos que virou um canal de esgoto. A indignação com isso, né? A indignação diante da perda da qualidade de vida dos mais pobres cada vez mais, aderindo inclusive a essa comida porcaria industrializada, esquecendo da comida de verdade. Então, a consciência para mim vai se formando assim, ver, sentir e pensar e agir. Como é que você percebe isso? Como quando eu falo que as pessoas continuam com cara de peixe, né? De fato, para mim, a gente precisa ir direto ao coração. Né? Então, nesses 10 anos de Laudato Si, quantas palestras, quantas lives, quantos inscritos,
e que não são capazes de mobilizar as pessoas. As pessoas não conseguem se mobilizar. Então, e o Papa Francisco fala da gente utilizar a arte como uma linguagem. Então, eu acho que são vídeos, são desenhos, música, teatro, o próprio contato próximo ao mundo natural. São essas coisas que eu acho que vai direto ao coração das pessoas e que provoca essa conversão. Porque existe conversões que é igual de Paulo, né, que cai do cavalo. Eu não quero, mas você vai converter a si mesmo, né? E existe outras conversões assim dos relutantes, que vão buscando informações e que vão se convencendo do que é aquilo. E também por uma questão de uma alteridade, de uma empatia também. Porque eu posso não ser afetado com o aumento, com a perda de safra, porque eu vou conseguir comprar as coisas. Mas eu tenho que entender que as pessoas mais empobrecidas, elas não vão conseguir. Eu vou me safar das altas temperaturas dentro de um ar-condicionado. Mas tem aquelas pessoas que moram debaixo de uma telha de amianto, por exemplo. Então, é essa compaixão com as outras criaturas também, né? Que que nós não vamos ouvir mais os seus sons, nós não vamos ver mais suas belezas, como o Papa coloca, né? Então, eu aposto muito em cabeças que pensam, atitudes que movem. Então, ouvir a Marina mobiliza. Porque é uma experiência que passou pelo corpo dela, assim como passou pelo do Murat. Então, essas experiências que transformaram a vida das pessoas, trazer essas pessoas para falar, eu falo assim, em termos de formação de professores, não é treinamento, não é da palestra, são sensibilizações. A gente cria as condições para as pessoas fazerem uma mudança, mas que só elas podem fazer. Perfeito. Eu acho que a gente está falando, então, me corrijam se a minha interpretação estiver equivocada, mas assim, que essa nossa conversão passa, na verdade, por uma reconexão com a natureza, uma reconexão conosco mesmo, com a nossa pessoas. Humanidade, com as pessoas, com o outro, com a vida de uma maneira geral, né? E eu acho que a história de cada um mostra como isso é poderoso, né? De como, de fato, a gente precisa resgatar uma conexão com o sentido da vida, né? Quer comentar? Eu acho que conhecer assim os impactos, né, de perto é uma experiência muito dolorosa, mas eu sinto muita esperança, porque eu, né, da mesma forma que eu dei um passo, né, junto com os meus pares, com os meus amigos também, com pessoas, né, da minha cidade, ao mesmo tempo que a gente conseguiu se transformar. Por isso a gente sabe que é possível também a transformação, né? E ela é muito... E eu acho que ela é possível porque ela é necessária, porque ela é muito difícil de ser feita, né? Mas eu acho que parte dessa transformação significa a gente justamente reconhecer o protagonismo dos povos na construção dessas soluções, né? Eu não tenho nenhuma utopia ou idealização de que a solução para o enfrentamento da emergência climática vai virar de cima. Ela não virá, né, de cima. Ela, na verdade, virá das mãos dos povos e dos territórios que já estão sendo sacrificados e são aqueles que estão lutando pela defesa, né, da nossa casa comum, né? Então, acho que reconhecer isso e ocupar esses espaços e abrir esses espaços para que eles caibam novos atores, porque a gente não escuta as vozes dos territórios na mídia corporativa. A gente não escuta as vozes dos territórios nos jornais, na televisão. Falta essa voz. Então, na medida em que a gente consegue, né, valorizar e incluir, né, democratizar essa discussão, popularizar, trazer mais gente para a construção da solução, aí eu acho sim que a gente tem um cenário otimista, né? Pessimista no diagnóstico, mas otimista na ação. Eu acho que isso é o que importa. Deixa eu complementar complementar não que foi perfeito, né? Eu vou pegar uma carona aí. Isso que a Marina fala é muito importante. Essas ideias, essas soluções criativas que quem vive, quem está nesse território, quem está naquele lugar, vive. Então, a gente apostar nisso, não ficar esperando que vai ser a COP que vai resolver isso por nós.
como que a sociedade civil mobilizada, é muito fácil ser prefeito, é muito fácil ser governador, porque a sociedade civil, ela não se organiza, ela não faz pressão na altura que deveria fazer. Quantos municípios que eu converso com diretores de escola que não têm coleta seletiva proposta pela própria prefeitura? Como que pode em 2025? Então, a escola fica lá com aquelas lixeirinhas só para enfeitar, mas a gente sabe que vai tudo ou para um lixão ou para um aterro sanitário. Eu falei, gente, vocês podem fazer pressão na prefeitura. Então, a gente empoderar, né, uma palavra assim, bem desgastada, mas essas pessoas. Eu também acredito que a própria educação ambiental, ela começa no seu lugar. Eu acho que terão pessoas lá na Dinamarca para cuidar das focas, por exemplo, mas lá em Brumadinho, quem vai cuidar daquele povo, daqueles ecossistemas? Então, são aquelas pessoas lá, né? Então, valorizar essas ações de associação, de cooperativas populares, né? E aí volta a grande questão aqui no Congresso da ANEC. Qual é a contribuição das nossas escolas para a formação de uma consciência socioambiental? E que bom a gente poder conversar aqui com professores e professoras, principalmente professoras, com pessoas que estão à frente de processos pedagógicos, coordenadores pedagógicas, direção de escolas, mantenedoras, porque a velocidade com a qual nós estamos assumindo a questão ambiental, socioambiental, para ser mais precisa, é muito lenta. Né? O processo de destruição do nosso planeta está muito acelerado e a nossa consciência está tão lenta, tão lenta. Então, ao mesmo tempo que está aqui me dá alegria e esperança, também digo, meu Deus, como é que a gente pode fazer para vencer essa inércia, sabe? Vencer essa falta de pulso, de desejo mesmo de mudança. Esse é o desafio que nós temos para frente. E claro que a gente vai se alimentando uns com os outros, umas com as outras, né? Só de nos encontrarmos nós três aqui e a gente vê a nossa história e outras pessoas que eu encontrei no caminho aqui, no Congresso, alimenta a esperança da gente. Mas a esperança ela tem que se traduzir em sementes e frutos e flores, né? Eu acho que o Papa Francisco ele tem algo muito bonito lá, Laudato Si, quando ele diz que a conversão ecológica ela é simultaneamente pessoal e coletiva e comunitária. Eu acho isso estupendo, porque há no ambiente religioso aquela ideia assim, primeiro você converte seu coração para depois converter o mundo. Isso é mentira, gente. Por quê? Porque exatamente no contato com as realidades, você vai mudando e vai ajudando a mudar os outros. Quando a gente mobiliza um grupo de jovens para ir numa área de lazer e começar a coletar papel de bala, pituca de cigarro e tal, eles e elas estão lá, estão percebendo isso e quem está passando lá também percebe. Então você tem um processo que ao mesmo tempo é pessoal e é coletivo, é comunitário. Então a gente descobrir isso e fortalecer cada vez mais isso, sabe? O crescimento da consciência individual com as ações coletivas e depois elas vão se ampliando para ações institucionais, né, governamentais, mas essa simultaneidade acho que é uma chave fundamental para a gente rebentar essas correntes, sabe? Abrir o cadeado. Acho que a gente chegou num ponto, acho que crucial da nossa discussão aqui, já que, como o irmão Murat já bem lembrou, a gente está falando aqui para educadores, para gestores, para líderes de educação. Né? Então, eu acho que a gente já começou a dar um recado do que a gente pode fazer do ponto de vista prático, né? E eu acho que a gente pode explorar isso um pouco mais. O que a gente está convidando quem está nos ouvindo a fazer?
né? Para além de refletir, para além da conscientização, como é que a gente leva isso, como é que a gente amplia isso, como é que a gente traz isso para a realidade das escolas católicas? Como instituição, como educador. Bom, os dois olharam para mim, não sei porquê. Eu acho que grande parte das coisas que eu olhando para trás, né, depois de mais de 40 anos dentro de escola, eu iniciei como professora, sem receber nada por isso, né? Me incomodava o resíduo da escola, isso deveria ter uns 30 anos atrás, né? Então, assim, buscar conversar com os catadores, levar os próprios catadores para conversar com os estudantes. Então, sempre nessa linha de o que está no meu alcance, a escola. Então, quais são os equipamentos, o que a escola mobiliza? Porque nós estamos falando de crianças de 3 anos, não é essa criança de 3, 4, 5 anos que vai resolver o problema das ODS, por exemplo, né? Agora, como que eu alfabetizo? O que eu coloco no caminho dessa criança para ela chegar ao final da 3ª série do ensino médio e dizer, eis um sujeito alfabetizado, para poder entender até a leitura das ODS, até para poder entender o que aconteceu em Brumadinho, o que está acontecendo com os povos Yanomamis, por exemplo, por que a biodiversidade é o primeiro limite planetário que a gente já avançou, né? As emissões de gases de efeito estufa no Brasil estão em qual área, em qual setor da economia? A gente não para pensar e a gente não associa com a nossa vida. Então, eu acho que a escola, não só essa reconexão com o mundo natural, né? Mas a conexão, a desfragmentação do próprio currículo. Porque da mesma forma que nós nos afastamos dos ciclos, porque olha, na natureza é tudo ciclo, estação, fluido, rio. Você pega um mapa sem reparar, esse mapa político, mas olha como que os rios, onde que estão os biomas, é outra lógica. Os nossos departamentos, as nossas escolas, é tudo também cheio de gavetinha. É louco como a gente está indo contra a nossa própria natureza, exatamente, né? E aí, você ensina... certa vez, o meu filho, ele tinha uns 12 anos de idade, ele chegou para mim e falou assim, mãe, hoje a professora falou que 80% do gado bovino, aí ele falou assim, o que é 80%, o que é gado, o que é bovino? Ou seja, porque a forma como o conhecimento chega também é fragmentado. Ele não relaciona o que ele está aprendendo com a vida, não tem também conexão. Então, da mesma forma que a gente precisa se inserir, não esquecer que somos terra, né? Que somos humus, que somos também animais, a gente também tem que, o currículo, o conhecimento também tem que se reconectar. E aí vem os trabalhos interdisciplinares, trabalhar por grandes áreas, para a gente trabalhar em torno de fenômenos e não por coisas pontuais e desconectadas. Eu acho também que parte desse enfrentamento do problema implica em necessariamente envolver e implicar a comunidade escolar também na construção dessas soluções, inclusive se entendendo enquanto afetados pela crise climática, né? Em Brumadinho, e a gente vive, por exemplo, numa sociedade bastante adultocêntrica, né? Em que as crianças, por exemplo, não são vistas como sujeitos afetados, sujeitos de direitos, muitas vezes, né? Em Brumadinho, a gente tem, por exemplo, as crianças indígenas que até hoje não podem nadar no rio, né? A gente tem 100 crianças órfãs que perderam seu pai, sua mãe, ou seu pai e sua mãe. A gente tem as crianças que sempre jogavam bola descalço na rua e agora não pode jogar mais porque está contaminado. Então, essas crianças, elas são sujeitos diretamente atingidos. A emergência climática, ela também reforça um pouco isso, porque a gente sabe que as crianças são públicos, são sujeitos que são mais sensíveis, né, a essas mudanças. Então, elas precisam de um ambiente minimamente confortável, né?
uma hidratação adequada, uma ventilação, o lúdico, né? Os dias quentes, a gente consegue notar claramente o rendimento escolar, como é que muda isso, né? Então, nesse sentido, entendendo e implicando, né? Inclusive, lidando com o trauma também, porque esses impactos, né, socioambientais, né? As crianças, por exemplo, que não podem ir à escola por causa das enchentes, porque teve a sua casa alagada, ou por causa de um desabamento, né? Isso tudo, a comunidade escolar, a escola, ela não está livre desses impactos. E, portanto, a gente precisa ir com um cuidado, né? Tanto para os professores que vão lidar com esses impactos, com esse trauma, né, psicossocial, da saúde mental também, mas também com as cantineiras, com toda a comunidade, porque nós também somos afetados. Então, se entender enquanto atingidos por essa emergência climática e, a partir disso, reconhecendo que nós também estamos pagando esse preço, como é que a gente consegue incluir a comunidade, os pais, as mães, as tias, os avós, enfim, né, na construção dessas soluções? Acho que passa por aí, né? E é um cuidado que não é só, né, adotar medidas relacionadas ao meio ambiente, porque isso vai incluir, né, adotar medidas em relação à saúde mental, ao cuidado, de maneira muito integral mesmo. Eu preciso dizer com o coração apertado que o nosso tempo está terminando. Eu ficaria aqui o resto da tarde, o resto do dia, conversando com vocês, porque está um bate-papo realmente muito gostoso e muito importante. Mas a gente precisa ir conduzindo para a nossa reta final. Então, eu queria convidar vocês para um último recado, para quem está nos ouvindo, né? Como é que a gente... que convite que a gente faz, que recado a gente quer deixar para quem nos ouve? O meu convite é que a gente comece pequenos gestos, mas sempre ligando os pequenos gestos com os grandes impactos. Que nós não estamos sozinhos, que nós fazemos parte de uma grande corrente de pessoas que queremos construir um planeta sustentável e feliz. E depois associar isso a uma espiritualidade ecológica. A Bíblia nos fornece, na experiência dos Salmos, por exemplo, uma ligação tão bela. Esse mesmo Deus que nos criou e criou os outros seres, ele intervém na história para nos libertar. E isso desperta na gente louvor e ação de graças. Então, a espiritualidade ecológica também é uma espiritualidade de consciência e de louvor, de gratidão, que a gente exercite isso. Que lindo. Obrigada. Eu desejo, né, que cada pessoa que está participando aqui desse congresso pudesse abrir seu coração para o novo poder entrar. Que todo mundo tivesse assim, essa noção de incompletude, de que nós vamos nos complementar uns nos outros. Então, eu tenho muito a aprender com o Murá e muito que aprender com a Marina, e assim sucessivamente. Então, que aqui possa ser um lugar de criarmos convergências, mas com humildade, sabendo que nós estamos no caminho, né? E a gente ainda tem muito para caminhar, né? Processo. É isso. E eu queria dizer que às vezes a gente pensa que o mundo sempre foi assim e vai seguir sendo assim, e na verdade esse não é o fim da história, né? Na verdade o mundo ele é fruto de uma construção social e a gente pode construir um mundo muito melhor. Eu tenho muita clareza disso. Então, o que a gente quer, né, quando nós, né, que estamos aí lutando, né, em defesa da casa comum, o que a gente quer são pautas muito básicas. A gente quer ter acesso a uma água limpa, saudável, a gente quer ter acesso a um alimento de qualidade, a gente quer ter casa digna, ter um trabalho, né, sem correr o risco de ser soterrado. A gente quer ser feliz, né? Então, portanto, a gente não vai também aceitar nada menos do que a felicidade. No final das contas, falar sobre ecologia integral é falar sobre o direito, né, de ser feliz. Então, é isso. Acho que a gente não tem outra escolha, não, porque a gente precisa ser feliz. Que lindo, muito bom. Bom, eu preciso primeiramente agradecer a cada um de vocês por essa fala, por esse tempo, né?
me sinto profundamente afetada e impactada, né, com cada uma das experiências, das vivências, das sugestões, das falas que vocês trouxeram. Espero e talvez convide, então, a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a se permitir também ser impactado por tudo isso, né, e que isso gere uma ação que transforma, né, que eu acho que é disso que a gente precisa. E dizer que eu saio daqui, desse nosso bate-papo também, como diria Suassuna, mais do que nunca uma realista esperançosa. Né? Realista porque a gente vai... É essa realidade difícil que a gente precisa enfrentar, que ela é pesada, ela é dura, mas que é possível fazer diferente, que é possível transformar, que é possível ter um caminho feliz e bonito, e que isso depende da gente. Então, que a gente seja esperançoso também e que faça um futuro melhor acontecer. Obrigada. Que é o que a gente precisa. Muito obrigada.